Olá, estamos aqui novamente, Poder e Política está no ar. Eu vou conversar hoje, nosso assunto aqui é educação. Eu vou conversar com o secretário municipal de Educação, recém-ungido, Fernando Lima. Assistam. Em 15 escolas e 10 CMEs, essas obras elas estão acontecendo, algumas já inclusive estão concluídas, os prédios já estão liberados para o uso dos professores e para receber os alunos no dia 6, segunda-feira. Eu volto às aulas, dia Isso. 6. Dia 6, a segunda-feira agora, Tá. recebemos nossos alunos, as Nós famílias. temos quantos alunos na rede municipal? Em torno de... Nós atendemos hoje em torno de 34 mil crianças. É bastante. É bastante. Só na educação infantil são aproximadamente 7 mil vagas. 7 mil crianças na educação infantil e mais uma parcela considerável no ensino fundamental. Tá. Ô, Fernando, vamos chamar de... Esse nome que deram, não sei por que ficar mudando o nome das coisas. A vida inteira eu aprendi que é creche. Agora inventaram, como é o nome pomposo? Centro Municipal de Educação Infantil. Para que 4 nomes para complicar? Vamos em frente. As creches, quantos pequeruchos temos nas creches? Em torno de 7 mil crianças. Esse ano nós vamos atender esse público. E aí sempre se tem uma expectativa, né? Os pais criam uma expectativa em relação ao atendimento integral. E é uma informação que nós temos que trazer ao público, por favor, de que apenas as crianças de 0 a 3 anos têm direito à vaga e o município é obrigado a atendê-las em período integral. 4 e 5 anos já é uma abordagem pré-escolar. Então faz parte dessa abordagem pré-escolar o atendimento em meio período, que seriam 4 horas. Não fomos nós, município de Foz do Iguaçu, que inventamos essas modalidades de atendimento. Nós apenas nos enquadramos em determinações legais que segue uma legislação federal. Então, cria-se uma expectativa desnecessariamente na população e nas famílias e uma expectativa de que elas teriam direito ao atendimento integral em todos os anos da educação infantil. Não é assim. Mas essa não é a realidade e nós hoje não temos estrutura também para atender. Gostaríamos de ofertar, mas dentro da nossa possibilidade, do que nós temos hoje de recursos humanos e de instalações físicas, nós conseguimos oferecer atendimento integral para as crianças de 0 a 3 e o atendimento pré-escolar para as crianças de 4 e 5 anos. Quando a criança faz 6 anos, ela deixa de ser atendida no CMEI e vai para a escola. E aí inicia ali o ensino que a gente chama de escolar mesmo, propriamente dito. 1º ano, 2º ano. Até o 9º ano. Até o 9º ano. Fernando, desculpe, eu vou fazer 2 perguntas numa só. Na administração do senhor Paulo McDonald de Guise, ele deu um enfoque bastante acentuado na questão da educação. Ele é um admirador daquele secretário de Educação do Rio, finado o antropólogo lá, que criou as chamadas, foi o primeiro, é uma espécie de um ensino onde a criança, me fugiu o nome dele aqui agora, a criança entra de manhã e sai à tarde. O atendimento integral, né? Foi o secretário do Brizola na época. Daqui a pouco eu lembro o nome dele e falo. Mas, enfim, o Paulo, na época, ufanou-se. Acho que essa é a palavra certa, né? Porque os políticos ufanam-se, vivem ufanando-se de ter colocado ar-condicionado nas escolas da rede municipal. Essa é uma questão. E também criou, que foi na época uma espécie de uma revolução, os chamados centros de convivência, onde a criança ia, tinha xadrez, piscina. Estes centros de convivência continuam funcionando a contento e os aparelhos de ar das escolas continuam funcionando, secretário? Sim. Na gestão do prefeito Paulo, houve sim esses avanços, tanto na parte de melhorias na estrutura física, esse aparelhamento das escolas, né? Inclusive com a instalação dos condicionadores de ar, e foram construídos esses centros, na época chamados centros de convivência, que hoje nós também temos uma outra nomenclatura, são os centros escola-bairro.
Então, eles promovem a integração do ambiente interno da escola com a comunidade que vive no entorno dessa escola. Ali nós temos atividades pedagógicas no contraturno, algumas oficinas de iniciação esportiva, não são necessariamente escolinhas de práticas esportivas, mas são atividades de iniciação, com alguns professores, alguns instrutores. Então continua funcionando. Continuamos atendendo. Ele plantou a semente, germinou e está aí, não é? Coisa boa. E é uma coisa que hoje já é irrevogável no nosso município. Certo. A existência dessas estruturas e o aproveitamento delas por parte da comunidade. Maravilha. Inclusive, estamos já com algumas providências nesse sentido, já bastante adiantadas para também atender as necessidades dos centros, que são necessidades diferentes das escolas. Também precisamos fazer algumas intervenções na estrutura física, manutenções que são periódicas, e vamos, em breve, disponibilizar todas essas estruturas novamente para a comunidade, porque nesse período de recesso elas permaneceram fechadas. Sim. Assim que nós conseguirmos tanto providenciar a manutenção como dispor o pessoal para atender, nós já estaremos reabrindo, então, as estruturas para a sociedade. Quando a prefeita Inês da Saúde, eu sempre senhora Inês Uizima, mas eu a chamo, me permito chamá-la de Inês da Saúde, porque foi através desse nome composto que ela foi eleita. Logo, fica o nome, né? Isso. Não é assim? Nada de demérito. É Inês da Saúde. Quando ela o convidou, o senhor é muito jovem, é lúcido, percebe pela sua fala, inteligente. Quando ela o convidou, o senhor é de carreira, né? Sim. O senhor surpreendeu-se ou já era esperado? Não, foi uma surpresa. Inclusive, o convite surgiu num momento que eu nem estava na cidade, porque era um período de férias, né? E houve uma indefinição, primeiramente, sobre quem assumiria interinamente a prefeitura. Quando isso se decidiu, através da eleição, a posse dos vereadores na Câmara e a eleição da então vereadora Inês para presidir a Câmara, houve todo um contexto ali, um momento de definições, de acertos e de indicações. E realmente, como eu não sou uma pessoa do mundo político, eu sou um profissional de carreira, eu sou professor, atualmente estava na direção da minha escola, não tenho envolvimento e nem aproximação com nenhum partido político. Foi bastante surpreendente o convite. Não tenho dúvida. Eu, inclusive, não cogitei em nenhum momento essa possibilidade. Estava fora da cidade, recebi o convite e me dispus, então, a ajudar a prefeita também nesse momento. Embora seja interino o mandato, a extensão dos poderes não foi suprimida. Sem dúvida. Né? Então, todos os atos que nós desencadearmos agora, nesse momento, eles permanecerão. Sem dúvida. Fernando, você falou na minha escola. Isso aí me tocou. Eu tenho uma lembrança muito marcante da minha escola, quando eu fiz o primário, lá no século, na época dos dinossauros. Você nem era vivo. Eu já contei isso aqui uma vez, vou repetir. Eu tinha uma professora, Dona Edna, saudosa Dona Edna, que me ensinou o beabá. Me ensinou primário, né? A gente era 4 anos, a gente terminava, ia para o colegial, etc. Só que lá na minha escolinha tinha uma coisa que hoje, nos dias atuais, viraria caso de polícia. Mas eu passei por aquilo e agradeço a ela porque formatou o meu caráter. Nós tínhamos lá na escolinha uma palmatória, palmatória. Se aprontasse em sala de aula alguma coisa, levava bolo na mão. Isso lá nos anos, lá atrás. Bolo, pá. Não adiantava tirar a mão que ia na cabeça, onde que ia. E ninguém se revoltava, os pais nenhum nunca foi na polícia. Os alunos que foram oriundos da escola da Dona Edna, todos se deram bem na vida, cresceram, fizeram os seus cursos e vai por aí afora. Uma coisa inimaginável nos dias de hoje. Qual é a sua escola, então? A minha escola é a escola pública. Sim, mas ela tem nome, secretário. Dê o nome dela. A minha escola... Onde o senhor estudou?
Aqui de Foz. Aqui em Foz do Iguaçu, eu estudei na Escola Municipal Josinete Oller, Onde fica a outra? na Vila A. É? Depois eu estudei no Colégio Estadual Ayrton Senna Tá. e finalmente no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Foi pra- Essa foi a a minha... sua escalada. O Barão é aqui na Paraná. Isso, Colégio tradicional. isso. Ô, Fernando, o senhor graduou-se aqui, fez curso de Direito, né? Isso. E não tem pretensões de fazer OAB? Por enquanto não, Era né? o plano para esse ano. Aí você vê, isso aqui virou secretário. Surpreendentemente, fui agora Tá bom. indicado para essa posição. O número, tive que mudar. o número de professoras que o senhor tem à sua disponibilidade, naturalmente, as professoras são todas concursadas, né? Sim, sim. São em torno de quanto, secretário? Hoje nós temos um quadro de servidores de aproximadamente 2.300. Mas de professoras ou todo da educação? Todos os servidores da educação. E Então, aí, professoras, aquela da sala de aula? Professoras em sala de aula, nós temos aproximadamente 1.900. É bastante. É hein? bastante. E aí depois nós temos as zeladoras, merendeiras e os secretários de escola. Ah, então essa a Todo esse estrutura. corpo forma o quadro de 2.300 Tá. servidores. Vamos falar da merenda. Nós já tivemos época aqui no município que a merenda era fornecida por uma empresa de fora, depois mudou. Hoje a merenda ela é elaborada por quem, fornecida por quem? Nós temos uma nutricionista na Secretaria da Educação que elabora o cardápio. E temos parcerias com fornecedores locais, os pequenos produtores locais, que fornecem itens da alimentação escolar. Ceasa, por exemplo. E os produtores das associações também. Isso graciosamente? Não, isso Tem um custo. tem um custo, né? Desculpe Hoje nós conseguimos... interrompê-lo. Sim. Na sequência, eu tenho que fazer um intervalo, Sim. conversando com o Fernando Lima, esse lúcido rapaz na minha frente. Acho que não tem nem 35 anos. Exatamente, Inteligente, 35. 35. Secretário Municipal da Educação. Que beleza. Vamos para o intervalo. Estou de volta conversando com o secretário municipal da Educação, Fernando Lima. Fernando, continuamos então na questão da merenda. Tem uma nutricionista que elabora o cardápio e daí para frente? Hoje nós conseguimos adquirir 30% dos itens da merenda de produtores locais. É uma forma de fomentar a economia local, né? Dar vazão a essa produção e também garantir que os produtos que a gente vai estar recebendo são de qualidade. Esses produtos são entregues direto nas cozinhas de cada escola. As merendeiras recebem, certificam a nota de recebimento e depois essas notas chegam para nós na secretaria para a gente dar baixa e realizar o pagamento. Então, itens como verduras, né, folhagens em geral, as saladas, as frutas, tudo que compõe a merenda escolar, a alimentação escolar, de todos os itens, 30% nós conseguimos adquirir localmente. E pretendemos, inclusive, aumentar e também aumentar a gama de produtos oferecidos, né? Os produtores locais hoje, eles têm mais produtividade do que tinham na época que foi firmado esse contrato. Então, nós temos condições hoje de acrescentar itens que não tínhamos na época, outros tipos de saladas, outras frutas que não foram contempladas na época. Naturalmente, a nutricionista elabora um cardápio diário Isso. que é aplicado em todas as unidades. Isso. Um garoto que entra, por exemplo, de manhã na escola, se sai ali perto de meio-dia, ele se alimenta quantas vezes? Pelo menos uma refeição na hora do intervalo. E as crianças que são atendidas no período integral, então eles têm pelo menos 3 refeições. Café, um almoço lanche. E um lanche à tarde, antes do término da aula. A propósito, essas crianças que são atendidas no período integral, que realmente que é o pesado para a administração, né? Isso. Período integral. Eu lembrei agora no nome do antropólogo que criou o CIEPS no Brasil, lá, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Lembra dele, Sim. né? Do Rio Grande. A ideia de CIEPS, que é o Centro Integrado de Educação, fica o dia todo, foi ele que criou lá no Rio de Janeiro, no governo do Brizola. Voltando, estávamos falando da alimentação. Esse período integral, volte a repetir, quantas crianças tem hoje, Fernando?
Hoje, parte das crianças são atendidas em período integral. São as crianças de 0 a 3 anos. Quantos? Em número de quantos? Em números, em torno de 2.500 crianças. É né? bastante. Eu fui visitar o senhor para convidá-lo Uhum. anteontem, e estava lá um movimento muito grande de mães com os bebês. Criancinhas de 1, 2 anos. E estavam procurando as creches, então. Esse público que nós atendemos nesses primeiros dias foram todas pessoas que estão buscando vaga em período integral. Alguns não necessariamente estão enquadrados, né, nessas características de crianças de 0 a 3 anos. Não se enquadra, qual é a mecânica? Nós anotamos, né, as informações da família e, assim que possível, entramos em contato quando surge uma vaga, uma disponibilidade de vaga, para que a mãe, a família venha fazer a matrícula. Muito bem. Né? Mas no momento, e é isso que eu quero deixar claro, nós não temos condições de oferecer vagas em período integral para todas as crianças. Pois não. E nem uma imposição legal também. Quando o fazemos, é porque há toda uma logística, uma organização que foi pensada, estruturada, para que a gente consiga atender essa demanda social. Nós estamos sensíveis a isso, é uma questão social, de mães que precisam trabalhar, que precisam realmente deixar a criança no atendimento integral, no CEMEI, e nós estamos fazendo projeções para ver o quanto antes nós vamos conseguir atender essa demanda. Para finalizar essa questão, assim, a grosso modo, o senhor acabou de falar que a creche em período integral, vocês oferecem o que tem. O que não tem, não pode oferecer. Agora, a outra situação de creches de meio período só, atende a demanda ou ainda tem crianças que ainda não, a mãe não tem com quem deixar? Essa é a pergunta. Agora, no início do ano, nós conseguimos um reequilíbrio orçamentário para chamar 75 professores especificamente para atender na educação infantil, que é exatamente esse público. Então, isso vai ampliar a nossa capacidade instalada e nós vamos conseguir absorver grande parte dessa demanda. Praticamente vamos eliminar a fila de espera nesse sentido. Tá certo. Hoje nós temos fila de espera especificamente para o atendimento integral, que é esse que nós atendemos no binômio necessidade e possibilidade. Muito bem. Ô, secretário, o senhor está lá no topo da pirâmide, secretário. Quantas diretorias tem a sua secretaria? São 4 diretorias. Vamos enumerá-las. Uma? A diretoria do ensino fundamental, que encaminha o trabalho pedagógico nas escolas. Muito importante. A diretoria de educação infantil, que coordena esse trabalho no CEMEIs, o atendimento da educação infantil. Diretoria de educação especial, que crianças com necessidades especiais. E a diretoria de assistência ao educando, que é o coração administrativo da minha secretaria. É por ali que passam todos os contratos, todas as licitações, o relacionamento com os fornecedores. É essa diretoria chamada assistência ao educando que compreende esse trabalho. A parte legal e a parte administrativa. O senhor pode declinar o nome da sua diretora dessa importante espaço? É a diretora Salete Abreu, que inclusive era diretora da Escola Vinícius de Moraes, lá na região do Porto Meira. Foi chamada para a função. Foi chamada a compor conosco nessa equipe e tem, assim, demonstrado bastante engajamento, porque ela recebe, na verdade, todas as demandas, né? Inclusive pedidos de reforma, de adaptações, pedidos de materiais. Muito bem. Eu pergunto ao senhor, o orçamento, nós sabemos que os orçamentos municipais do nosso Brasil varonil, ele está sempre aquém das necessidades. Não vamos discutir isso aqui agora, que é uma discussão muito longa. O dinheiro é curto, não é assim? Exatamente. É sempre assim. Mas o orçamento que o senhor trabalha deve ser parco também, porque todas as pastas é assim, falta dinheiro. E o senhor, como é que o senhor consegue levar o seu dia a dia na secretaria, Fernando? Quando, por exemplo, aperta demais, acaba o recurso, como é que faz? Nós estamos, assim, adotando algumas medidas justamente para maximizar esse recurso. Eu reduzi o quadro de servidores lotados lá na sede administrativa da SMED, diminuí em 24
24 pessoas a menos hoje eu tenho na Seriam equipe. cargos comissionados? Seriam cargos Muito comissionados, bem, parabéns. cargos que necessitariam de algum encargo especial, alguma gratificação. O senhor cortou Nós quantos? cortamos 24 desses cargos e estamos trabalhando com uma equipe reduzida, uma equipe dinâmica, Sim. uma equipe que flui nos trabalhos e que faz jus também a essa confiança, né, que nós depositamos. Sem dúvida. De Enxugou, em outras palavras. Enxugamos ali a equipe. Isso já vai proporcionar uma economia aproximada, ainda faltam os dados consolidados, mas essa economia é de aproximadamente R$50 mil por mês, só de folha. Certo. Então, isso projetado no ano já dá uma economia de R$600 mil. O senhor tem ideia do qual é o orçamento que é alocado para a pasta da educação? Hoje nós temos um orçamento de aproximadamente 190 milhões. É o segundo maior orçamento. É o segundo maior Depois orçamento do município. Uhum. E boa parte desse orçamento, ele na verdade, são custos fixos, né? São custos com folha de pagamento, com prestadores de serviços, com aquisições de materiais de insumo, por exemplo, a merenda, né, escolar. Sim. E outros materiais que nós utilizamos. E sobra, então, uma pequena parcela para fazer algum que é um investimento. recurso de investimento. É o fluxo de caixa, Isso, né? isso que eu tenho tentado também maximizar. Eu tenho me debruçado no estudo desse orçamento para ver quais as verbas que nós podemos suplementar, quais que são interessantes, quais são aquelas que a gente pode suprimir, ou seja, deixar esse investimento, esse gasto para um momento posterior. Administrar, né? E administrar como a gente administra em casa também. Muito bem. Você aperta o cinto aqui para conseguir chegar. Hoje uma professora da rede municipal de ensino, concursada naturalmente, não sei se podemos falar, podemos. Nós estamos numa democracia, né? Quanto ganha uma professora hoje da rede municipal, em média? Em média, hoje, nós temos o piso nacional que estabelece que o salário para que o professor de 40 horas, né, existe um piso nacional, que é uma lei federal. 40 horas? Para 40 horas, o professor deveria ganhar um salário de aproximadamente ou deve? 2.200, na concepção do Ministério da Educação. E ganha mais? Ganha um pouquinho mais, porque daí todos têm formações. Esse seria o piso, o salário base, né? O início. O início. A arrancada, com 2.200. Com as formações e mais o tempo de carreira, esse salário ele é um pouquinho aumentado. Aqui no município, a média daqui no município varia em torno de quanto? Fica em torno de 2.500, 2.400, mas isso nós estamos falando de um professor que dá aula de manhã e à tarde, às vezes em escola diferente. Precisa, é o tal 40 horas. Isso, precisa, 8 horas por dia. Isso, precisa de uma condução. 2.000 e quanto? R$2.400. Aí eu você vê arrisco que não dizer, é muito. Não, é pouco. É pouco. Eu acho. Eu acho pouco também. E é uma luta que é constante da nossa categoria, essa busca pela valorização. Porque hoje, do mestre. Da carreira do magistério, porque o professor ele se especializa, ele tem graduação, ele busca cursos de aperfeiçoamento, comprar livro. Tem que ler, tem que elaborar suas atividades, tem que corrigir as tarefas dos alunos. Eu arriscava dizer que um professor aqui da rede municipal ganhava em torno de 3, 4 mil reais. Não ganha, né? Quiçá um dia a gente consiga chegar em breve nesse patamar. Num país onde você vê um ministro ganhando 33 mil reais por mês, ele sai de casa de manhã. O ministro, às vezes juiz, sai de manhã, volta para casa, ganhou R$1.000. E você vê um professor, abnegado, porque o professor é um abnegado, não é? É praticamente um sacerdócio. Exatamente. Uma missão. E nós, então, buscamos essa valorização. Muito bem. Queremos, né? Eu, enquanto hoje administrador da pasta, quero também lutar por isso. Qualificar. Para que os professores também se sintam valorizados, motivados, porque isso faz com que o trabalho seja feito com qualidade. Tivemos aí alguns relatos esparsos, mas tivemos. Durante o período de recesso, algumas escolas foram invadidas pela bandidagem, os vândalos, ladrões mesmo, né? E roubaram. Isso cessou? Infelizmente Preocupa não. O senhor? Infelizmente não, e não? um fato desagradável que isso mexe bastante comigo, porque Sim. eu sei o quão custoso é para uma diretora, para um professor, conseguir as coisas dentro da escola, conseguir minimamente equipar a escola com, às vezes, uma aparelhagem de som,
um projetor multimídia, uma televisão Isso. para enriquecer as aulas. E aí, às vezes, a gente sofre esse tipo de dissabor, de revés, e isso impacta bastante o ambiente interno da escola. E É lamentável. psicologicamente, todo mundo sofre com isso. Todo mundo sofre. A diretora, a professora, os As alunos, crianças. os pais dos alunos, o senhor, que é o secretário. É uma coisa horrível. Aí, emendando, nós temos uma guarda municipal aqui em Foz que está caminhando aí para um contingente de, não sei, talvez perto de 250 mil homens, que foram idealizados a GM, que eu chamo, Briosa GM, né? Briosa, que ela se dedica muito ao trânsito, né? A gente vê as patrulhas no trânsito, multando, e também, às vezes, vemos até agindo como polícia no município, ajuda as forças policiais, mas eu acho, no meu entendimento, que deveria também dar uma atenção ao patrimônio público. Sim. O senhor concorda? As escolas. Eu Por acho exemplo, que... aqui na Avenida Paraná, onde as pessoas fazem caminhada, construíram-se 3 ou 4 quiosques bonitos, reformados. Essa gente já foi lá e arrebentou com tudo, tiraram até o telhado. Cadê o guarda municipal para zelar pelo patrimônio? É lamentável. Zelar pela sua escola. É lamentável que a gente ainda viva numa sociedade onde você precisa policiar a ação do cidadão contra o patrimônio que é público, um patrimônio que também é dele. É lamentável. É lamentável. Fernando, secretário Fernando Lima, quero cumprimentá-lo. Eu cumprimento todo mundo aqui, porque eu sou da paz. O senhor é uma pessoa, percebeu-se pela conversa, altamente esclarecida, tem sensibilidade no trato com a coisa pública. Eu tenho certeza absoluta, vou torcer, inclusive, pelo que eu vi do senhor aqui, para o senhor continuar quando vier o próximo prefeito, que o senhor vai trazer muito bons resultados. Terminou a nossa conversa. Quer que eu fazer mais alguma colocação? Gostaria apenas, então, de desejar um bom retorno em todas as unidades escolares, em todos os CMEs, que as famílias dia 6, segunda-feira, possam procurar suas escolas e que sejam recebidas com alegria para mais um ano letivo. Parabéns. Vou ficando por aqui. Bom final de semana para todo mundo.